Olá, o Vida Vivida está no ar. E no programa de hoje, nós vamos receber um dos maiores intérpretes da Bossa Nova. Ele foi o primeiro a gravar Garota de Ipanema e é um dos principais divulgadores da música brasileira no exterior. Estamos falando de Pery Ribeiro. Tudo bem, Pery? Graças a Deus. Melhor agora que estamos batendo papo. Prazer todo aqui meu. No nosso programa. Obrigado. Prazerzão enorme. Muito obrigado. Então a gente vai começar pelo início. Vamos lá? Você se apresentou pela primeira vez com 3 ou 4 anos, é isso? Na verdade, o marco que eu procuro ter na minha vida de palco, né, a primeira vez que a gente pisa num palco, eu prefiro que seja isso por volta de 4 anos de idade no encerramento da campanha das pirâmides. Teria que explicar mais ou menos o que eram as pirâmides. Na época da guerra, as pirâmides eram as coisas assim organizadas pelo governo brasileiro, em que as pessoas jogavam tudo que fosse de ferro, de metal, tudo para poder derreter e fazer armamento, mandar para os Estados Unidos, aquela coisa toda. Eram as pirâmides na cidade. Então, cada lugar tinha a sua pirâmide. Botafogo, Copacabana, Leme, tal, aquela coisa. Então, as pirâmides tinham... Então, houve uma campanha muito grande para que todo mundo jogasse naquelas pirâmides. O encerramento foi no Teatro Municipal. Quem fez o encerramento foi a dona Darcy Vargas, que era a esposa do presidente Vargas. O encerramento, então, foi uma festa muito bonita, aquela coisa toda, e um menino no palco cantando um hino que meu pai fez, e essa criança fui eu. Foi o encerramento da campanha das pirâmides e tal. E foi daí que eu digo que mais ou menos tenha sido um marco de palco na minha vida, né? Um marco do seu início, da sua carreira. Exato. Então a gente vai saber um pouquinho mais da sua vida agora, claro. Vamos lá? Ok. Amigos, recebam um abraço e não me perguntem por quê. Filho da cantora Dalva de Oliveira e do compositor Erivelto Martins, Pery Oliveira Martins, mais conhecido como Pery Ribeiro, tem a música no sangue. Sempre convivendo com os melhores músicos da década de 40 e 50, gravou o seu primeiro disco em 60. O cantor também apresentou programas de TV e participou de filmes no cinema nacional. Com 45 anos de carreira, gravou 59 discos e ganhou mais de 60 prêmios. Aos 67 anos, Pery é casado há 27 anos com a produtora Ana Duarte e tem 2 filhos, Paula e Bernardo. O cantor mora há 9 anos em Miami, onde é empresário e continua fazendo shows. Bom, a gente ouviu a sua vida aí, mas eu queria saber, o seu nome é de origem indígena, não é? O Pery quando meu pai se casou com a minha mãe, eles tinham gravado uma canção chamada Pery Ceci, e que fez depois um sucesso muito grande do outro lado, que era Itaquari. E meu pai então dizia que se fosse menina, eu me chamaria Ceci. Se eu fosse menino, eu chamaria Pery. Graças a Deus que nasceu Pery, né? Então foi muito bom. Então, é impossível não falar de Erivelto Martins e de Dalva de Oliveira, que são seus pais. Claro. Você nasceu numa família de músicos, de artistas. Você, por algum momento, pensou em fazer outra coisa? Sempre. No começo da minha vida eu tinha uma raiva danada dessa coisa de ser artista. Não era bem uma raiva, era uma vontade de não me entregar à coisa artística. Não sei se por uma quantidade muito grande de informação artística que veio na minha cabeça. Meu tio era saxofonista da Escola de Cadetes de São Paulo. Meu avô era saxofonista em Rio Claro, o pai da minha mãe. Meu outro avô era músico também em Barra do Piraí. Quer dizer, só tive música na minha vida, só música e tal. E eu, na verdade, quando garoto, aquela coisa de revolta de jovem, né, de começo de vida, eu não quero saber de música, não quero saber de arte, não quero saber de palco, não quero saber de nada disso e tal. E eu queria me tornar um financista, eu fiz um curso de contador, eu sou contador formado, imagina você, contador formado. Hoje, se me pedir para fazer um balanço, eu vou fazer 2 cordinhas, aquela tábua, e para mim vai ser um balanço, né? Quer dizer, eu tinha uma vontade enorme de fugir dessa coisa do artista e tal. Chegou a prestar uma prova para os cadetes do Exército? Eu fiz, exatamente, por causa do meu tio, que era saxofonista da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Meu pai me mandou para lá para fazer esse concurso e tal. Graças a Deus eu fui reprovado. E aí tivemos o grande Pery Ribeiro militar. Então, quer dizer, eu fui reprovado e de lá meu pai insistiu que eu estivesse usando uma farda, me fez servir o Exército. Eu servi o Exército no 4º Regimento de Infantaria em São Paulo e tal. E quando acabei, voltei para o Rio. E claro, aí a música começou a falar mais alto. Aí essa coisa da música correndo na veia começou realmente a falar muito alto e aí não tive escapatória. Foi quando eu fui meio obrigado a seguir o que o coração mandava, o que essa semente dentro da gente começou a falar mais alto e aí não teve jeito. Com que idade você
a música chamou você e você, não, é pra lá que eu vou por 19, 20, por aí, por volta de 19, 20 anos. Eu era cameraman de televisão na TV Tupi. Eu fui convidado para ser cameraman, aí fiz meu curso de câmera, curso de fotografia e tal, e aí fui ser cameraman. Não é essa moleza que esses caras usam aqui hoje em dia, isso aí é moleza, essa coisa pequenininha. Eu tô falando de câmera, grande, era aquelas pesado. coisas enormes desse tamanho, as câmeras Dumont, RCA Victor, aquelas câmeras enormes e tal. Era a torre de lente, existiam as torres de lente assim. Então você tinha um gatilho que você diz assim, câmera 2, eu vou tirar você do ar, você dá um close no ator, aí você tinha que apertar aquele gatilho, mudar a lente, e às vezes você estava numa lente grande e você tinha que dar um close numa lente menor, entendeu? Então você tinha que gatilho, apertar o negócio e o foco, tinha um foco aqui embaixo, que você vinha com aquele foco aqui até aqui em cima. Então, era uma loucura. E com essa coisa de operar a câmera, eu trabalhei muito com Jaci Campos, com o mestre Jaci Campos, que na época era o maior homem de televisão do Brasil, que tinha um programa na TV Tupi chamado Câmera 1. E o Câmera 1 era um teatro, um teleteatro feito com uma câmera só. Quem fizesse o Câmera 1 com o Jaci Campos era considerado premiado, porque era então considerado um grande cameraman, né? E eu cheguei a fazer 2 Câmera 1 com o Jaci. Na televisão você também foi apresentador, né? Além de ter sido cameraman. Aí já depois, com mais, no começo, Mais já pra de frente, cada, né? mais pra diante e tal. E aí eu tive meu programa, Peri Ribeiro Show. Eu e aí trabalhei... já todo voltado pra música. Aí totalmente voltado para música. No começo eu tinha um programa, na época existia um grande cantor americano chamado Perry Como Show. E então o Regis Cardoso fez um programa chamado Peri Como Show. Então era eu que fazia um programa, conduzindo o programa. Depois na TV Tupi eu tive o Peri Ribeiro Show como apresentador, aquela coisa e tal. E foi muito legal, foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa também. Peri, o nosso papo tá ótimo, mas a gente vai ter que dar uma paradinha. Tudo bem. O Vida Vivida vai pro intervalo e a gente volta com Peri Ribeiro, o cantor profissional. Não saia daí. E o Vida Vivida está de volta recebendo Peri Ribeiro. Então vamos lá, Peri. Sua vida de cantor profissional, como é que começou? Conta aí pra gente. Tudo acabado entre nós, já não há mais nada. Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada. Isso foi um grande sucesso da minha mãe, Dalva de Oliveira. Nos anos em que eu trabalhei com o Jaci Campos, Jaci tinha um programa ao meio-dia. E era um programa assim de variedade, de música, de cozinha, de tudo, de variedade e tal. E eu estava operando um dia uma câmera. E nesse dia faltou um cantor. E o Jaci Campos então disse assim, Câmera 1, vocês não vão ficar sem música não, porque nós temos aqui um cantor começando em potencial e tal, que tem cantado aí nos bastidores, aquela coisa. Câmera 1 dá um close na Câmera 2, Câmera 2 era eu. E aí ele disse assim, aqui está o Peri, o filho da Dalva e tal, não sei o quê. Esse rapaz está cantando aí nos bastidores, tem uma bela voz e tal, não sei o quê. Canta pra nós, Peri. Aí eu comecei a cantar, tremendo, nervoso. Isso era ao vivo? Ao vivo. Não existia videotape nessa época e tal. E eu nervoso pra caramba, aquele negócio tremendo na câmera, cantei essa música que minha mãe havia feito muito sucesso e tal. Foi, na verdade, o marco profissional da minha vida. Eu diria que foi um marco profissional. Porque daí o Paulo Gracindo, que tinha um programa na Rádio Nacional, assistiu o programa e ligou para minha mãe. Dalva, ouvi teu filho cantando no programa do Jaci, que beleza de voz, como ele canta legal, traz ele aqui pro meu programa. Aí o Paulo Gracindo me apresentou no programa dele. O César de Alencar, na Rádio Nacional, ouviu o Paulo Gracindo dizer, Dalva, mas o que é isso, teu filho? Como ele tá cantando bonito, como ele canta legal, tal. Traz o teu filho aqui que eu quero apadrinhar ele e tal. Fui ao César de Alencar, comecei a fazer uma série de programas como Peri Martins. E aí eu mesmo cheguei para o Sérgio Alencar e disse assim, eu quero trocar meu nome, eu não gosto dessa coisa, Peri Martins, não é legal e tal. Eu quero trocar meu nome. E aí, como o Boni, da Globo, o Boni era contato de publicidade junto à organização do César de Alencar, o Boni e o Sérgio Alencar se reuniram e nós trocamos o meu nome para Peri Ribeiro. E aí foi que então nasceu o Peri Ribeiro a partir do programa do César de Alencar. Você tem diversas parcerias ao longo aí da sua carreira.
Mas tem uma que é marcante e principal, que você foi o primeiro a gravar Garota de Ipanema. Aí já num período um pouco mais profissional, já mais adiante. Estamos falando já de 1961 para 62. Eu já estava com 2 ou 3 anos já tentando o meu lugar ao sol, né? Você há de convir que naquela época o sentido de qualidade, de approach, de qualidade mesmo da coisa era muito mais difícil, muito mais complicado, né? Porque você tinha que realmente oferecer uma coisa de muita qualidade. Quando eu comecei a pensar em fazer meu primeiro disco de bossa nova, eu comecei a gravar algumas coisas e tal com o meu grande maestro Lírio Panicali na Odeon, e eu um dia fui assistir o show do Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Os Cariocas e João Gilberto numa boate, numa casa no Rio de Janeiro chamada Bom Gourmet. E nessa casa, quando eu cheguei numa noite, eu estava junto com o Carlinhos Lira. E eu cheguei, então, vi o Tom Jobim dizer assim, gente, vamos aqui ouvir uma musiquinha que nós acabamos de fazer, né, Vinícius? Cadê a letra? Pega a letra aí e tal. Aí pegou aquela mentira, cascata, porque os cariocas já estavam ensaiados com a música e tal. Aí começaram, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu fiquei doido com a música. E eu estava gravando meu primeiro disco. Então eu fui lá, no dia seguinte gravei a coisa com um gravadorzinho, né? Gravei o show, aquela que eu gravei a música, e corri para o estúdio. E cheguei, Lírio Panicali, olha que maravilha de música. O Lírio olhou, meu Deus, que beleza de música. Vamos gravar isso logo. E gravamos a música e lançamos logo a seguir o Garota de Ipanema, que foi um estouro. Foi um sucessaço enorme. Foi meu primeiro enorme. Claro que eu já tinha tido um sucesso com Inteirinha, do Luiz Vieira, Quero Amar Você Inteirinha. Mas, na verdade, o sucesso que realmente marcou de verdade o Brasil inteiro, aquela coisa, foi sem dúvida o Garota de Ipanema. Podemos ter uma palhinha, então. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Ah, porque sou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. E aí vai, né? E aí ganhou o mundo. Peri, a gente foi às ruas e tem alguém querendo fazer uma pergunta para você. Vamos olhar? É um prazer, claro. Peri Ribeiro, queria que você dissesse pra gente qual foi, do ponto de vista artístico, especificamente na Bossa Nova, qual foi o momento mais significativo da tua carreira? É difícil você dizer mais significativo, né? É muito difícil, porque, nossa, a minha vida tem sido cercada de tantas alegrias, de tantos amigos, de tantos acontecimentos importantes, alegrias maravilhosas. Por exemplo, quando eu gravei o Garota de Ipanema, e que foi aquele sucesso gigantesco, eu ganhei na época, 2 anos seguidos, por exemplo, um troféu que na época era considerado o maior troféu, que era o troféu Roquete Pinto, dado pelo pessoal da TV Record na época, que era no Brasil inteiro uma força enorme. Ganhei primeiro como revelação, depois como melhor cantor, 2 anos seguidos o Roquete Pinto. Isso foi uma alegria significativa, fantástica. Depois alguns festivais de bossa nova, festivais em colégios, universidades, onde eu chegava e cantava o Garota de Ipanema, e claro, era uma consagração e tal. Na época, um dos que comandavam esse período todo da bossa nova, comandava, que eu quero dizer, como organização, como inteligência, como fundador, vamos dizer assim, do movimento, era sem dúvida nenhuma o Moisés Fux, que era o homem que organizava, que estava na frente, diante da coisa da bossa nova. Inclusive, conta a história que ele foi um homem que talvez tenha iniciado, vamos dizer assim, o apelido de bossa nova, porque o nome bossa já existia até então, né? A bossa, Ciro Monteiro tem uma bossa enorme, Vassourinha, nossa, Vassourinha tem uma bossa, o cara é cheio de bossa e tal. O Moisés foi o único homem que escreveu um dia, diz assim, um festival de bossa nova, quer dizer, a nova bossa e tal. Quer dizer, tudo isso, e você participar desses shows, desses trabalhos, essa coisa toda, são coisas muito significativas, foram coisas maravilhosas que eu tive, foram momentos muito bonitos na minha vida, né? Você, de repente, cantar para determinadas pessoas, como eu cantei para Gilbert Bécaud quando veio no Brasil, para Della Reese, que veio dos Estados Unidos, para Sammy Davis Jr., quando eu cantei para ele, cantar para
para determinadas pessoas. Sabe, a minha vida, principalmente, é cercada de muita alegria, de coisas muito significativas. E, principalmente, ser, hoje em dia, um representante desse período maravilhoso que foi a Bossa Nova. Porque, sem dúvida nenhuma, foi o maior movimento musical de todos os tempos no país, né? Hoje em dia, o Brasil é reconhecido lá fora. A sua música é reconhecida lá fora graças à Bossa Nova. E eu me sinto muito honrado de fazer parte desse movimento, dessa luta, dessa briga por uma qualidade melhor dentro da nossa canção, dentro da nossa música. E isso me dá um prazer, um orgulho muito grande. A gente vai ter que fazer mais um intervalo e no próximo bloco você vai conhecer o Peri autor e a carreira dele no exterior. Não saia daí, Vida Vivida volta já! Estamos de volta com o programa Vida Vivida e recebendo aqui o cantor Peri Ribeiro. Peri, sua carreira no exterior, você representa a nossa música muito bem lá fora. Você gravou o Samba do Avião em inglês, Garota de Ipanema em inglês e várias composições. Samba de Verão, nossa, tudo. Balança toda pra andar, balança até pra falar. O nome dessa, não me lembro agora. Tantas e tantas coisas. Dá uma palhinha de uma música em inglês pra gente, do Samba do Avião, pode ser? How my heart is singing, I see Rio de Janeiro. My lonely, longing days are over. Rio, my love, there by the sea. Rio, my love, waiting for me. Statue of the Savior, with open arms above the yellow seashore. Não me lembro agora. Mas tem tanta. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one, she passes goes. And when she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle. And when... E tem várias. Você também, além de representar a nossa música nos Estados Unidos, passou pela Europa e teve um tempo que você ficou no México. Eu morei no México durante 2 anos, trabalhando junto com a Leni Andrade, a grande Leni Andrade, Luiz Carlos Vinhas, Otávio Baili Júnior, Rony, depois o Luiz Carlos voltou para o Brasil, nós trabalhamos com Osmar Milito, fizemos um trabalho muito bonito no México, como o Gemini 5, você sabe, foi um show maravilhoso que aconteceu no Brasil, depois nós fomos convidados para ir para o México e ficamos lá durante 2 anos. Depois de 2 anos eu me desliguei do conjunto e fui morar em Los Angeles, fui trabalhar com Sérgio Mendes. Eu tinha um outro grupo chamado Bossa Rio, trabalhando em Los Angeles, né, na Califórnia, abrindo shows pro Sérgio Mendes, e depois abrimos também shows para outras pessoas, como Henry Mancini, como Burt Bacharach, como Johnny Mathis, Joe Cocker, vários outros artistas. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com eles e pisar em palcos maravilhosos como Hollywood Bowl, como Lincoln Center, como Carnegie Hall em Nova York, como vários outros palcos, viajando pelos Estados Unidos inteiro e tal. A gente tem mais uma pergunta do povo, vamos lá? Apesar de ser apaixonado pelo Rio, você mora em Miami por quê? Eu vivo muito em Miami e digo sinceramente isso, porque eu acho que a música popular brasileira vem sofrendo no Brasil um momento muito complicado, vamos dizer assim. A Bossa Nova hoje no Brasil, lamentavelmente, tristemente eu digo isso, está relegada talvez a um 3º, 4º plano na apreciação do povo brasileiro. Então nós todos que fazemos um pouco de bossa, que protegemos a coisa da bossa nova, temos que ir buscar em outros palcos no mundo inteiro, aonde nós conseguimos nos penetrar, fazer nome, essa coisa toda. A gente tem ido buscar novos palcos, novas plateias. Hoje eu moro em Miami, não por uma questão de escolha, de que seja melhor, pior, maior, não é por isso não. É porque simplesmente hoje em dia Miami representa um peão para mim. Eu estou perto da Europa, eu vou para Brasil toda hora, eu aqui estou toda hora. Essa facilidade que você tem de ir até o Canadá, de você ir até Chicago, de você ir a Nova York, de você ir até Paris, de você vir, entendeu? Esse peão, Miami me oferece muito e tal, mas eu estou toda hora no meu país, amo o meu país de loucura, isso é a menor dúvida. E a gente tem mais uma perguntinha no ponto, vamos lá? Peri, como é que surgiu a ideia de escrever esse livro Minha Duas Estrelas? Isso é interessante, deve ser um livro muito interessante, e eu gostaria de saber como é que você criou essa imagem ou este livro? Essa ideia veio de uma nota que até hoje ninguém sabe por que veio,
e veio uma nota no Jornal do Brasil, há anos atrás, dizendo assim que eu estava escrevendo um livro sobre meu pai e minha mãe. Eu não havia nem sonhado em escrever. E veio uma nota dizendo, não sei porquê. Aí foi um monte de telefonema para minha casa. De repente começou a surgir, nasceu uma semente na minha cabeça de algumas pessoas dizendo, por que você não faz então? Escreve e tal. Isso, eu vou dizer para você, por volta de 9 anos atrás. Eu estava me preparando para ir para Miami e tal. Então a minha mulher me deu 2 cadernos ou 3 cadernos pautados, uma caneta e diz assim, começa a escrever a tua história. Começa a escrever e a gente vê o que acontece. Eu nunca tinha feito um livro, nunca tinha escrito nada relacionado ao livro e tal. E eu comecei a escrever. Porque comecei a escrever devagarinho, aquela coisa toda. E não é que de repente a emoção foi saindo, aquela coisa, e de repente quando eu dei por mim, eu estava escrevendo feito louco um livro, me dá outro caderno, Isso aí fez com que as minhas emoções aflorassem, viessem para fora. Eu me emocionei muito, tinha momentos que eu tinha que parar de escrever, porque eu tinha que chorar. Chorava feito um doido, porque muita emoção. O livro foi feito debaixo de muita emoção. As minhas histórias, as coisas que estavam na minha cabeça, as passagens de vida que eu estava lembrando das coisas de meu pai, da minha mãe, das brigas dos dois, das desavenças, aquilo tudo foi começando a vir na minha cabeça e eu tinha que parar. Às vezes eu parava, chorava, ficava 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês sem escrever. Não quero mais saber dessa porcaria, não quero mais saber disso, não vou escrever mais. A minha mulher dizia, tudo bem, tá legal, fique tranquilo, eu espero e tal. Dali a 15 dias, 20 dias, um mês, ela chegava, você não quer escrever novamente? Escreve aqui mais um pouquinho e tal. E eu, tá bom, eu escrevi. Aí eu pegava, escrevia uma frase, escrevia outra frase, escrevia 3 frases, daqui a pouco estava eu lá, as emoções todas jogadas. E foi assim que eu fiz o livro. Esse livro foi uma catarse na minha vida. Eu tive uma infância muito complicada, né? O livro diz isso, mostra muito isso aí. Foi uma infância muito complicada, porque eu tinha a beleza da vida dos meus pais, a maravilha que era viver junto com Dalva e Erivelto, a criatividade, a sensibilidade, a maravilha, a criatividade das músicas e a tristeza e a dor de vê-los brigando, nas desavenças, na coisa estúpida que foi o relacionamento pessoal deles com muito amor, mas um relacionamento pessoal extremamente doloroso e tal. Então juntava tudo isso na minha cabeça e eu não sabia como é que foi. Foi uma formação muito dolorosa e tal. Isso tudo transposto para um livro, foi realmente algo muito, muito forte. Hoje eu tive a satisfação de ver no site da Editora Globo, é considerado um dos livros mais vendidos na Editora Globo e tal. Quer dizer, isso para mim é uma honra, é um prazer muito grande, saber que eu consegui colocar para fora a vida de Dalva e de Erivelto e consegui-los colocar na lembrança das pessoas mais idosas e no conhecimento das pessoas mais jovens, 2 pessoas que eu não vou permitir jamais que morram ou que desapareçam. Outro resultado é o seu novo CD, né? É um CDzinho que, por uma coincidência, também está saindo nesse mesmo momento. Uma coincidência, não foi planejado, não. Foi uma coincidência em que um disco que eu fiz metade no Brasil, metade nos Estados Unidos, onde eu tenho grandes artistas como Arturo Sandoval, Roberto Menescal, Rio do Hora, Léo Gandelman, junto comigo nesse disco e tal. É uma honra, um prazer muito grande também. Um trabalho feito de bossa, não bossa, mas por isso é que eu digo que o disco chama-se Cores da Minha Bossa. Essas diversas tonalidades que me oferece um Ivan Lins, que me oferece um Tom Jobim, que me oferece um Gilberto Gil, todos inseridos nisso e, como se não bastassem, 6 ou 7 músicas minhas nesse trabalho. Peri, nosso papo tá maravilhoso, eu ficaria mais meia hora, 1 hora Eu conversando. ficaria dias aqui batendo papo com você, dias. Temos história para mais de metro. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, vou pedir pra gente terminar o programa com uma palhinha. Tá, uma canção minha que tá nesse disco. Por favor. Eles voltam a caminhar na mesma rua, a contemplar a mesma rua, a mesma lua que brilhou no meu passado, quando a minha vida era um brinquedo, quando todo o enredo da minha história começou. Volto e sinto o cheiro de saudade e vejo que a felicidade era um rio glorioso onde eu nasci. Era um rio tão alegre de sorriso e sol, um rio tão amável com seu futebol, um rio tão feliz sem violência e dor. Um rio onde a estrela d'alva emocionou cantando, um rio onde Erivelto compôs a vida amando, a paz tão carioca em carnavais de muito amor. Lindo.
Brigadão. Obrigado a você. E o Vida Vivida vai ficando por aqui. Se você tiver alguma sugestão para mandar para o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidade@universidadetambemcom.br. Tchau e até o próximo programa. Era um brinquedo quando todo o enredo da minha história começou. Volto e sinto o cheiro de saudade e vejo que a felicidade era um rio glorioso onde eu nasci. Era um rio tão amável de sorriso e sol, um rio tão alegre com seu futebol, um rio tão feliz sem violência e dor. Um rio onde a estrela d'alva emocionou cantando, um rio onde Erivelto compôs a vida amando, a paz tão carioca em carnavais de muito amor.